Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Essa série que eu estou intitulando Medo Adestrado, a minha intenção é fazer com que o nosso coração, a nossa mente possa viajar e perceber que, na verdade, em alguns casos, temos medos que nem sequer entendemos e percebemos. E que nesse processo é importante, mas é muito importante, se eles aparecerem ou quando aparecerem, tenhamos a força do coração de Deus para adestrá-los. Falamos ontem sobre o entendimento do medo. Hoje eu queria falar sobre medo do novo. Quantas pessoas têm medo do novo? E porque têm medo do novo, não abandonam o velho? Quantas pessoas, por medo do novo, pagam um preço absurdo continuar na mesmice? Quantas pessoas, com o medo do novo, não arriscam algo novo? Algo de fato que seja novo. E lidar com o novo não é fácil. Nós sabemos que se for para um lado, se eu for para o outro, isso pode modificar toda a minha vida. E querendo ou não, nós nunca vamos saber se de fato estamos preparados para algo novo, para algo que vai começar do zero. E grandes pessoas, grandes personalidades tiveram coragem, tiveram força, tiveram fé, tiveram foco para tentar o novo, para sair da mesmice, para enfrentar o seu medo. E ter medo do novo é se apegar demais ao antigo. Nós gostamos muito daquilo que já existe, nós temos muito apego ao conforto, à segurança, e isso mexe conosco. Sinceramente, deixar o que nos traz conforto, deixar o que nos traz segurança, deixar aquilo que já existe, que já está pronto, que eu já sei como faço, como chego, como desfruto. E é engraçado, é inexplicável como lidar com o novo é um misto de medo e de pavor. É um medo que vai aos poucos dominando a pessoa. Eu me lembro, eu estou morando em Feira de Santana, aqui mesmo na Bahia. Eu pastoreio aqui a Igreja Batista Alvorada e passei 10 anos pastoreando a primeira Igreja Batista em Itapuã, em Salvador, uma igreja maravilhosa, de pessoas fantásticas. E no meu caso, que sou sacerdote, eu recebi o convite dessa igreja aqui em Feira. E eu comecei a ficar com medo, porque eu estava na minha zona de conforto, eu estava no meio das pessoas que eu amava, que amo até hoje, uma igreja que tudo que eu estava fazendo, as pessoas já me acreditavam, estavam comigo. Então, eu tive calafrio na alma. Eu tive angústias, algo que me dominava, era um sentimento negativo dentro de mim. E quanto mais eu lutava, quanto mais eu pensava, mais o medo tomava conta de mim, da minha cabeça, do meu coração. Era algo que me deixava fraco, doente, sabe? E eu comecei a perceber que aquilo tudo era normal porque eu sou ser humano. E não existe ser humano sem medo. E eu comecei a entender isso. Sem medo, eu não sou ser humano. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração. E foi justamente quando eu li esse texto do Salmo 56, o versículo 3, que diz assim: Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Ô, gente, eu vim com muito medo, mas eu disse: Deus, eu vou porque o Senhor está me chamando. E o medo era grande dentro de mim, mas o medo do novo me deu a reflexão de que Deus era maior do que o meu medo. Muitas vezes nós não entendemos porque esse sentimento indomável do medo. Porque muitas vezes o ser humano não percebe como a vida é curta. E quem tem medo do novo não desfruta a vida. O ser humano, ele precisa do medo. Se o medo não existisse, acredite no que eu estou te dizendo, a minha vida seria curta. Se o medo não existisse, talvez eu não estivesse aqui mais gravando essa gota. Porque se eu fosse viver uma vida sem medo, eu teria paralisado toda a minha história saindo desse mundo. Porque se eu fosse um sujeito sem medo, eu atravessaria a rua sem olhar para o lado. Se eu fosse uma pessoa sem medo, eu seria uma pessoa infeliz.
porque eu não teria noções do que são obstáculos, do que é resignação, do que é alcançar desafios apesar de. E quando o medo me tortura, me domina, eu vejo que sou humano. Eu começo a estudar o medo, a compreender os motivos desse medo. Eu começo a confiar em Deus, porque apesar de ter Deus na minha vida, eu tenho medo. E foi Deus que me deu essa capacidade de ter medo para, no meu processo de elaboração, o medo ser vencido pela minha fé, pela minha consciência. Porque o próprio medo aponta as minhas deficiências, o próprio medo aponta os meus limites, o próprio medo me protege, o próprio medo me faz ser coerente, o próprio medo me faz ser gente, o próprio medo me faz entender que eu preciso de algo que seja mais forte do que eu, porque Deus, Ele é a força da minha fraqueza, Deus é a coragem do meu medo, e quando eu tenho Jesus na minha vida, o novo, ele continua me fazendo medo, mas não me faz pavor, porque Deus diz: vá porque eu estou contigo, não temas porque eu estou contigo. E eu peço a você que escuta essa gota, preste bem atenção nessas minhas palavras. Se você sempre teve medo do novo e por causa disso está paralisado na vida, peça orientação e ajuda de Deus. E quem sabe se esse novo, que já há tanto tempo parecia novo e agora já está velho, não pode se tornar novo na sua vida de novo. Senhor, obrigado, Pai, por cada pessoa que escuta essa gota. Eu oro por esse moço e por essa moça que, ouvindo essa gota agora, ouve a minha voz como a voz de Deus. Que o Espírito Santo os ajude a encarar e a decidir pelo novo. Se esse novo for de Deus, e acredite no que eu estou te dizendo, não tenha medo, porque Deus está contigo, Deus está com vocês. Em nome de Jesus. Amém.